Mateus 5, 1-2 E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Esses 2 versículos introduzem o Sermão do Monte. Jesus sobe ao monte e se assenta, uma posição típica de um mestre. Os discípulos se aproximam, prontos para ouvir seus ensinamentos. Aqui, o monte simboliza um lugar elevado de revelação divina, e Jesus começa a ensinar sobre o caráter dos cidadãos do reino de Deus. Mateus 5, 3 Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus inicia as bem-aventuranças destacando os pobres de espírito, aqueles que reconhecem sua necessidade espiritual e dependência de Deus. Essa humildade é essencial para entrar no reino dos céus, pois reflete um coração contrito e aberto à ação divina. Mateus 5, 4 Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui, Jesus fala sobre aqueles que choram pelo pecado e pelas injustiças do mundo. O consolo prometido vem de Deus, que oferece cura e restauração aos que se arrependem e buscam sua misericórdia. Mateus 5, 5 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão refere-se à humildade e à paciência diante das adversidades. Os mansos não buscam vingança, mas confiam em Deus para reivindicar seus direitos. Eles são abençoados com a promessa de herdar a terra, um símbolo de paz e prosperidade. Mateus 5, 6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus destaca o desejo profundo de viver em conformidade com a vontade de Deus e de ver a justiça prevalecer. Aqueles que buscam essa justiça serão satisfeitos, pois Deus promete preencher o anseio por retidão. Mateus 5, 7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia envolve compaixão e disposição para perdoar. Jesus ensina que aqueles que demonstram misericórdia receberão a mesma compaixão de Deus em suas vidas. Mateus 5, 8 Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração é uma condição de sinceridade e ausência de pecado. Os puros de coração são aqueles que buscam a Deus com integridade, por isso, terão a bênção de ver a sua face e experimentar um relacionamento íntimo com Ele. Mateus 5, 9 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz e buscam resolver conflitos de forma amorosa e justa. Por refletirem o caráter pacífico de Deus, são reconhecidos como seus filhos. Mateus 5, 10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus encoraja aqueles que enfrentam perseguição por viverem de acordo com os princípios de Deus. Eles são abençoados, pois o reino dos céus é prometido a eles como recompensa por sua fidelidade. Mateus 5, 11-12 Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus amplia o conceito de perseguição, mostrando que os discípulos devem se alegrar mesmo quando enfrentam calúnias e perseguições por causa do Evangelho. Essa alegria vem da certeza de que a recompensa no céu é grande, e os discípulos estão em boa companhia, pois os profetas também foram perseguidos. Mateus 5, 13 Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus compara seus seguidores ao sal, que preserva e dá sabor. Se perderem suas qualidades distintivas, tornam-se inúteis. O sal que não serve mais é jogado fora, assim como os cristãos que não vivem de forma exemplar perdem seu valor como testemunhas do Evangelho. Mateus 5, 14-16 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Jesus ensina que seus seguidores devem ser uma luz que ilumina a escuridão do mundo. Assim como uma cidade no alto de um monte é visível para todos, os cristãos devem mostrar suas boas obras, não para sua própria glória, mas para que Deus seja glorificado. Mateus 5,
17:18 Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus esclarece que ele não veio abolir a lei, mas cumprir seu propósito. Cada detalhe da lei de Deus é importante e será cumprido plenamente através dele. Mateus 5:19-20 Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus destaca a importância de observar e ensinar a lei corretamente. Ele critica a justiça superficial dos escribas e fariseus e chama seus seguidores a uma justiça mais profunda, baseada no coração. Mateus 5:21-22 Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raça, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Jesus aprofunda o entendimento da lei, explicando que o pecado começa no coração. Não é apenas o ato de matar que é condenável, mas também a ira e o desprezo pelos outros. Ele ensina que devemos evitar o ódio, pois isso nos coloca em risco de julgamento. Mateus 5:23-24 Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus ensina a importância da reconciliação. Ele mostra que a reconciliação com os outros é mais importante do que as práticas religiosas. Antes de adorar a Deus, é necessário buscar paz e perdão com aqueles que possam ter algo contra nós. A verdadeira adoração começa com o coração reconciliado. Mateus 5:25-26 Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Jesus aconselha a buscar a reconciliação o mais rápido possível para evitar maiores consequências. Resolver disputas antes de chegar aos tribunais é uma atitude sábia, pois evita conflitos e possíveis punições severas. Isso também reflete a urgência de lidar com o pecado e restaurar relacionamentos. Mateus 5:27-28 Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus eleva o padrão da lei ao ensinar que o adultério não é apenas um ato físico, mas começa no coração e nos pensamentos. Ele alerta contra o desejo impuro e o olhar lascivo, mostrando que o pecado começa nas intenções internas, não apenas nas ações externas. Mateus 5:29-30 Portanto, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois é melhor para ti que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois é melhor para ti que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus usa uma linguagem forte para enfatizar a seriedade do pecado. Ele não está falando literalmente para arrancar um olho ou cortar uma mão, mas usa essa hipérbole para mostrar que devemos tomar medidas drásticas contra o pecado. É melhor perder algo valioso do que permitir que o pecado nos destrua. Mateus 5:31-32 Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Jesus aborda o tema do divórcio, corrigindo a prática permissiva de sua época. Ele ensina que o casamento é uma aliança sagrada e só pode ser rompido em casos de imoralidade sexual. Ao fazer isso, ele protege a santidade do casamento e a dignidade das pessoas envolvidas. Mateus 5:33-34 Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo:
De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Jesus ensina que a integridade do cristão deve ser tal que o juramento não seja necessário. As palavras de uma pessoa devem ser confiáveis por si só, sem a necessidade de invocar o nome de Deus para validar suas promessas. A honestidade deve ser um padrão constante. Mateus 5, 35-37 Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Jesus condena a prática de jurar, que se tornou comum e vazia de significado. Ele enfatiza a simplicidade e a veracidade das palavras. O que é dito deve ser verdadeiro, sem a necessidade de reforçar com juramentos. Tudo além disso demonstra falta de sinceridade. Mateus 5, 38-39 Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A lei do olho por olho era uma maneira de limitar a vingança e evitar represálias excessivas. Jesus, no entanto, chama seus seguidores a uma atitude de não retaliação e perdão. Ele ensina a não responder violência com violência, mas sim com paciência e mansidão, refletindo o caráter de Deus. Mateus 5, 40-42 É ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa, e se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Jesus ensina a generosidade e o espírito de serviço. Ele nos chama a ir além do que é exigido ou esperado, demonstrando o amor de Deus através de nossas ações. A generosidade deve ser uma característica distintiva de seus seguidores. Mateus 5, 43-44 Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Jesus transforma o entendimento comum de amor, chamando os discípulos a amar não apenas os amigos, mas também os inimigos. Esse amor vai além do que é natural e reflete o amor de Deus, que é incondicional e abrangente. Orar pelos inimigos é um ato de bondade que quebra o ciclo de ódio. Mateus 5, 45 Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Jesus explica que amar os inimigos nos torna parecidos com Deus, que é imparcial em suas bênçãos. Ele abençoa a todos, independentemente de sua bondade ou maldade, e nos chama a agir com a mesma generosidade. Mateus 5, 46-47 Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus aponta que amar apenas aqueles que nos amam é fácil e esperado, até mesmo os pecadores fazem isso. Ele desafia seus seguidores a demonstrar um amor mais profundo e distintivo, que se estende até aos inimigos e desconhecidos. Mateus 5, 48 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Jesus conclui este capítulo com um chamado à perfeição, não no sentido de impecabilidade, mas de maturidade e completude no amor. Ele nos convida a refletir o caráter perfeito de Deus em nossas vidas, buscando viver de acordo com seus padrões elevados. Este é o estudo contínuo de Mateus 5, abrangendo todos os versículos com explicações detalhadas.